Olá, tudo bem? Reunido aqui com esses grandes amigos aqui, grandes líderes, surgiu a vontade da gente poder falar sobre profissional de marketing de rede, o amador e o marqueteiro. Nossa. É um puta de um assunto, hein? A diferença entre cada um deles. Meu Deus, hein? Esse assunto é importante. E aí, Andrezão, o que tu acha? Bora, vamos falar. Vamos gravar? Vamos gravar. Cabala? Tu começa, rapaz. Eu começo, mano. Quem é um amador pra você? Pra mim? Vamos falar do amador primeiro? O amador é amador. Daniel Melo, é quem? É Caio Mazatti, o pessoal da tua rede. Não, tô brincando. Cara, o amador, eu já fui um amador, né? Todos nós já fomos amadores um dia. Eu creio hoje que nós somos profissionais, né? Creio assim eu. O amador é aquele cara que muita gente pensa que o amador é o cara que está começando o negócio. Isso tem um certo fundamento, porque normalmente toda pessoa que está começando o negócio é um amador. Mas tem gente que já está há 2 anos no negócio, 3 anos no negócio e continuam amadores. Então, não necessariamente o amadorismo está ligado ao tempo da pessoa no negócio. Isso é muito interessante saber. E o amador, tá, Daniel, você falou, mas quais as características do amador, né? E eu vou pedir a ajuda de vocês também. Mas, cara, algumas características eu vejo. Por exemplo, o amador, ele é o cara que... Por exemplo, o profissional jogador de futebol, o que ele faz? O Messi. O Messi, ele tá todo dia no treino, ele vai no jogo tudo bem, ele vai no jogo certinho, a alimentação dele é regrada, etc, etc. Então, ele se compromete com as atividades do negócio, que é jogar futebol. O primeiro passo que eu vejo que o amador, ele é um amador por causa disso, ele não está conectado com o negócio. Não está conectado, por exemplo, com os eventos. Os amadores não vão nos eventos, faltam os eventos, etc e tal. E tem alguns amadores que até vão nos eventos, mas eles param por ali. Eles não buscam outros conhecimentos, eles não fazem apresentações, não buscam atrás de fazer a estatística do negócio. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O amador não está conectado, né, na Rinode, ou conectado ao sistema, ou nos eventos, que seria um treinamento lá do Barcelona, por exemplo. O que mais? Fala algum aí agora, Tô. Tirando isso que você já falou, que eu acho sensacional, eu acho que o amador, ele tem muita dificuldade de ter a mentalidade do negócio. Eu vou dar um aspecto, né? Quando a gente fala de mentalidade para negócio, é muito abrangente, mas eu vou falar de um. Ele às vezes inicia no negócio de marketing de rede, no caso nosso que tem produtos de consumo diário, mas ele ainda continua usando um produto, por exemplo, de uma outra marca, porque a crença dele é que ele sempre usou aquilo. Na verdade, ele está usando aquilo porque ele viu alguém um dia usar, alguém indicou e alguém falou que é bom. E ele tem muita dificuldade. É a mesma coisa a gente abrir uma padaria e falar, cara, eu vou comprar o pão do vizinho porque eu prefiro aquele pão, porque eu acostumei a usar. Então, eu acho que isso limita a crença dele, tipo assim, a crença dele acaba limitando. E não é um consumidor mesmo da marca, da própria empresa, né? O amador, ele tem uma limitação em se desvincular de alguns hábitos antigos. Entendi. Essa é uma das características. Passa a bola para o o amador, eu vejo também o amador é aquela pessoa que cria uma dependência do seu patrocinador. Espera que o patrocinador faça. Ou algum upline, né? O upline, fica esperando que a pessoa ligue, avise dos eventos. Tipo um funcionário. Alguém cobrando, né? Alguém cobrando. Ele quer ter um patrão. O amador, ele faz isso. Ele não cria uma autorresponsabilidade, ele não entende que ele é um empresário. Sim. E ele pode crescer mesmo que o patrocinador ou algum upline não esteja fazendo certo. E eu acho que o cara que é amador, e principalmente no Brasil, né, vai muito da cultura de cada local, o amador, ele é prejudicado um pouco pela crença. Mas são vários fatores que geram crença no cara. Resultado gera crença, um upline que teve resultado gera crença, produto, como tu muito bem falou, cara, acho que o produto é uma das primeiras fontes de crença, então a pessoa tem que consumir mesmo o produto da empresa. Só que o amador a gente percebe que ele tem crenças, isso a gente percebe até com pessoas que às vezes já atingiram uma graduação, um master, um prata ou um ouro. Não necessariamente a pessoa que é, sei lá, ouro, ela não seja amador, ele pode ser amador, porque afinal de contas a gente é da Rinode, a Rinode é uma empresa muito boa, não é tão complicado assim de alcançar os patamares. Mas o que acontece? Eu percebo que os amadores, eles têm uma dificuldade de crença no sentido de parece que existe algo misterioso, espiritual, que, por exemplo, o Daniel Melo nasceu para dar certo nesse negócio. O amador pensa, mas será que eu dou jeito para esse negócio? Cara, será que é para mim? Será que não é?
E eu costumo falar o seguinte, uma vez uma pessoa me falou, Daniel, você nasceu para Renaudê. Eu falei, não, olha só, tudo que você nasce com, ou você tem um gene, ou você tem um cromossomo, ou você pode provar cientificamente que aquela pessoa nasceu com aquilo. Por exemplo, eu sou daltônico, eu posso provar cientificamente que eu sou daltônico, cromossomo tal. Mas, o cara falou, você nasceu para Renaudê. Eu falei, cara, mas será que eu tenho um gene no meu corpo escrito assim, Renaudê? Será que Deus me programou, cara, ele nasceu? Então, ninguém nasce. Só depois que bate 3 stars, né? Depois que bate 3 stars. Mas o amador ele tem muito essas crenças. Ele não entende que, por exemplo, a lei dos números 10-1 ou 30-3, que na verdade é 30-3. A gente resume para 10-1 porque a gente gosta mais enxuto. Mas na verdade, a cada 27 nãos que você vai levar 3 sims. Você vai falar com 30 pessoas e 3 sims vai levar. Dos 27 nãos, as pessoas pensam, quando elas levam aqueles nãos, elas pensam que é com ela. Mas eu, Daniel Show, o André Robert e o Daniel Mello levam esses nãos até hoje. E o amador pensa que é com ele, que ele não dá certo pro negócio, é simplesmente fato estatístico. E tem um negócio que tu fala que é muito interessante, que a maioria das pessoas desiste antes de quê? Do primeiro bom treinamento. Verdade. E do primeiro bom treinamento ou ao terceiro não. Ao terceiro não. O cara vai, mostra 3 planos, mostra pro cunhado dele, leva não e desiste. Então o amador ele não tem esse conhecimento, tem uma dificuldade de crença. Mas já falei muito, agora você. Ser bem amador. Eu acho que o amador ele não estuda o mercado que ele atua. Vamos falar de conhecimento. O amador, eu vou falar assim, eu comecei um negócio na área esportiva. E alguém chega para mim, André, mas como está o mercado? Eu não sei. Quais são os números? Não sei. Então eu sinto que muitos amadores, eles pecam por não ter essa informação, mas o fato de não ter não quer dizer que ela não existe, é deles não buscarem essa informação para ter, e é muito difícil você se apresentar como um profissional de alguma área e não ter esses números. Então eu acho que o amador peca aí também na falta de conhecimento. A gente fala, lê um livro, não lê. Então eu acredito que é uma decisão de querer se profissionalizar, não é mais uma característica do amador. Amador, a gente teria mais alguns assuntos, mas o que vocês acham da gente falar um pouco agora sobre os marqueteiros? Ai, eu gosto, menino! O marqueteiro, eu até peguei uma classificação hoje no Google. Para começar, marqueteiro é pejorativo já, né? Isso quem ruim. diz é o Google. Pega você agora e digita marqueteiro e busca no Google aí, ó. É o termo que designa uma pessoa que trabalha no marketing. No marketing de rede é um termo pejorativo que serve para classificar aquelas pessoas que constantemente mudam de empresa, pessoas sem foco e que na maioria das vezes agem com falta de ética. Não precisava nem falar muita coisa, né? O texto já diz tudo. Isso aí, o cara que escreveu isso aí tá... Perfeito, né? É porque um dia eu tive curiosidade de digitar e ontem eu puxei de novo, eu falei, caramba, olha, marqueteiro, aquelas pessoas que querem ficar vivendo de onda. Fica vendo, aquela empresa paga mais do que a outra, vamos lá ver, e isso. Vive com essa preocupação de, vamos para aquela empresa que aquela é a empresa do momento. Agem com falta de ética. Eles estão focados também em querer tirar distribuidor da empresa do outro. Eu não sei vocês aqui, mas eu construí meu negócio sem pessoas que fizeram marketing de rede. Também a grande maioria gigantesca a gente não. A gente pegou pessoas... A gente sem experiência, né? Pessoas que tinham vontade de crescer, porque a gente também não faz milagre, mas pessoas que não tinham feito multinível. Verdade. Pessoas que queriam crescer. Olha que eu ouço aí demais também. Vamos para a empresa X, porque lá tem tantas pessoas, porque eles vão oferecer kit. Vão oferecer posição, vão oferecer não sei o que. Esse é o marqueteiro. O marqueteiro Esse é o marqueteiro. Graças a Deus nós estamos juntos e vocês não são marqueteiros, né? Será que o André não é não, velho? Não, graças a Deus não. Senão eu não estaria nem aqui. Mano, eu vejo assim o marqueteiro. É porque o profissional o profissional a gente vai falar depois, né? Mas só dando uma prévia. O profissional, ele vê outras coisas no setor. Né? Ele enxerga, ele olha para outros pontos, né? E o marqueteiro, ele olha para outros pontos. O marqueteiro, ele está olhando para quê? O marqueteiro, o princípio dele é destruir alguém, roubar a empresa do outro, não sei o quê, e meio que ganhar o dinheiro para ele e tá sempre bem, tá sempre ali na casca bonitinho e tal, tá sempre por cima da onda. Migrador de rede, né? Migrador de rede e tal. Então, o que é um marqueteiro? Primeira coisa, se ele é um cara
que ele não tem um compromisso com a empresa, ou assim, ele ama, eu conheço gente que todo ano tá numa empresa diferente, né? E ele ama aquela empresa, diz que é a vida dele naquele ano, então ele ama só naquele ano, né? Mas se ele não tem um compromisso na empresa, porque isso não é compromisso, ficar um ano em cada empresa, a primeira coisa que ele vai olhar é o plano de marketing, pô. O plano. Por quê? Porque como ele não está preocupado se a empresa vai durar, se o produto é bom, se não é, se o produto vai ganhar prêmio, que nem os nossos produtos ganharam prêmio, né? E nenhuma outra empresa de marketing de rede no Brasil hoje, das novas, ganharam prêmio de nada. E como ele não está preocupado com isso, ele olha para o plano, porque ele vai botar um monte de gente, ele quer saber se o binário paga mais e tal. Eu fui completamente o contrário, pô. Quando eu entrei na Renaudê, eu falei, velho, primeiro, que eu não vou pegar uma empresa no começo. Nem, bicho, mas nem a pau. A onda do pioneiro de ser o primeiro, cara, essa é uma das maiores mentiras da história do multinível, pô. Cara, você vê, as empresas, só tem um tipo de empresa que os pioneiros ganharam mais, as empresas que duraram 2, 3 anos, pô. Porque aí sim, é um espaço de tempo muito curto. Mas as maiores empresas do mundo, que elas vão fazendo ciclos eternos, pô, gigantes, 100 anos, 200 anos e tal, 50 anos, isso não é verdade. A primeira pessoa que entrou na Renaudê, eu tava na barriga da minha mãe, pô. Eu, com 10 anos de idade, como eu falei no outro vídeo, ela tava na Renaudê há 10 anos, eu tava jogando bola na rua, tirando o capão do dedo. E com 24 anos eu entrei no negócio e eu joguei mais do que todas as primeiras pessoas que entraram na empresa. O marqueteiro, ele não é assim. Ele chega com o cara e fala, não, velho, aqui a gente tá começando e tal, e etc. E ele vai mentir nisso, ele vai olhar no plano de marketing. Outra coisa, porque eu entrei na Renaudê, ela já estava consolidada. Lógico, ela não tá 100%, a gente ainda tá consolidando ela, mas... ela já tinha um tempo, já tinha uma experiência, não era uma aventura. Segundo, ela não era envolvida com binário, não era uma coisa para outro assunto, inclusive, né? Não era feita de marqueteiro. Não era feita de marqueteiro também, não tinha essa onda. O corporativo era Tinha tripé. Tripé, fazer o binário tripé, tu podia falar binário, né? Então ela não estava envolvida com essas coisas, né? E eu via que era uma empresa que ia durar 100 anos, pô. Então, se ela ia pagar 1% a mais ou 1% a menos do que a outra, que tinha não sei o que tinha... Cara, não importava muito, pô. Porque as outras, eu via que elas não iam durar tanto, pô. E pra fechar o que eu falo, cara, é muito difícil competir com a locomotiva, velho. Lá nos Estados Unidos a gente tem a Amway, que é a locomotiva. Ela é a maior de lá, bicho, e pra passar dela não dá. A segunda empresa que foi durar no mercado, veio, que não seja a Mary Kay, mas veio 30 anos depois, que foi a Herbalife, pô. Durante 30 anos, Dani, tu não acha que surgiu empresa para competir com a Amway? Surgiu muitas, pô. Ela falou, não, pô, vem pra cá. E os marqueteiros foram pra ela, pô. Vem pra cá, a gente paga mais que a Amway, tu vai ser o pioneiro e não sei o que. O que aconteceu com elas? Todas fecharam, pô. E a Amway tá lá, ganha prêmio até hoje, pô. A Belcorp é a locomotiva do Peru, a Oriflame é a locomotiva da Suíça. E a gente tem uma locomotiva do Brasil. Então, o cara querer competir com a Renaudê, o marqueteiro, até pra ele tá difícil. Por quê? Enquanto ele fala assim, pô, velho, o perfume da minha empresa é melhor e tal, mas, cara, é melhor por quê? Ah, porque é melhor. Mas, bicho, por quê? Ah, porque a gente gastou 2 milhões pra fazer a essência. Cara, enquanto vocês gastam 2, a Renaudê pode chegar com 50 milhões, pô. Com 50 milhões e fazer algo melhor, porque a Renaudê é difícil competir com a locomotiva, é igual vocês terem uma Ferrari e querer comparar ela com um Fusquinha, pô, né? Você tem o quê? Uma Ferrari, né? Uma Ferrari. Gente, já você vai ver novidade aí do André. E querer comparar ela com um Fusquinha, pô. Só que os marqueteiros vivem andando de Fusquinha. Sabe por quê, Dani? O marqueteiro paga de ostentador. Mas, cara, quem são os caras que ganham mais que nós, pô, da Renaudê? Os caras que são gente honesta, pô. Porque nós não somos marqueteiros, pô. Mas tem algum marqueteiro que ganha mais que nós? Não tem, pô. Então, seguir o caminho no marqueteiro é ruim pra ele mesmo é ruim, e é péssimo pra base, que é pro cara que segue ele nessas empresas. E pra indústria também. Antes de você seguir um cara, se ele quiser te chamar pra algum lugar, faça essa pergunta. Esse cara tá há 3 anos nessa empresa que ele tá me chamando? Faça a pergunta. 3 anos atrás ele tava nessa mesma empresa? Se não tava, já fique aí. Vê se ele não tem um histórico diferente. André, com você. Aproveitando o gancho que você falou, o marqueteiro, para mim, é aquele cara que ele tem uma boa oratória, porque ele passou por treinamento, ou ele consegue meio que ludibriar pessoas ao longo do tempo. Porém, eu sempre pergunto isso, já vieram para mim e falaram assim, tal cara é foda. Eu falei, quantas pessoas mudaram de vida através da mão daquele cara? Então esse é o primeiro ponto que eu consigo diferenciar o que é um marqueteiro do que é um agente transformador na vida das pessoas. O segundo passo, binário. Cara, toda vez que eu sento com um cara, o cara vai, meu binário. Primeira coisa, o nosso bônus aqui, mais de 1/3, eu posso falar que
mais ou menos uns 75, 80% vem de outros bônus que não tem nada a ver com o binário. E o binário, ele sempre vai ser focado um pouco mais na adesão. Então eu consigo identificar Podia tirar esse binário, não, sacanagem. Eu consigo identificar o marqueteiro pelo linguajar dele. E mais importante, teve uma vez o cara veio falar assim, meu binário paga mais. Eu, sério, por quê? Porque 40%. Se ele pega uma pessoa leiga, a pessoa vai achar que é aquilo. E eu falei assim, o nosso paga 20, mas eu não conheço o plano, mostra aí. E quando ele foi ver, ele falou assim, olha, o cara vai investir tanto, detalhe, tudo em produto, não tem lucro nenhum na revenda. E vai me gerar 500 pontos e eu ganho 40%. 40% de 500 pontos, R$200. Eu falei Mesma assim, comissão. O nosso paga 20% de 1.000 pontos e é R$200. Qual paga mais? Ele paga igual. Eu falei, não paga, porque a gente dá o dobro de produto. Então esse é o primeiro ponto, cara, que mata pau. E a Renaudet, só te cortando, a Renaudet tem caixa para fazer quanto binário ela quiser, pô. Que nem tu falou. A Renaudet o kit é 2, mas o cara faz 4. Tem empresa que o binário é quase igual ao nosso, o kit é 2, o cara só recupera, pô. Mas mesmo assim, tem gente que morre defendendo o binário. Eu vou te falar, por isso que o profissional ele pensa diferente do marqueteiro. O marqueteiro ele quer binário, ele quer enganar a rede dele com Quer binário. pensar o hoje, né? Cara, a única cláusula, o vídeo tá aqui, vai ficar pra sempre. Pra eu sair da Renaudet, se o Sandro, acho que o Sandro vai ver esse vídeo, virar amanhã e falar, agora a gente vai ser uma empresa de binário. Vai pagar a recompra no binário, a gente vai dar título pelo binário, eu saio da empresa no outro dia, pô, porque eu sei que a empresa não vai durar. Ninguém conhece uma empresa que durou 10 anos no mercado de binário pra contar a história, pô. Conhece mal uma que durou 5, pô. Então, seria a única modo de eu sair. Enquanto o marqueteiro é diferente. Ele tenta enganar a rede para levar pro binário para recompra e tal. E eles escondem a verdade da galera. Mas desculpa aí, continua. E fora isso, cara, tipo, eu não conheço nenhum cara que mudou de vida no plano binário. Essa é a grande verdade. Eu conheço um monte de cara que se quebrou, perdeu tudo e mais um pouco. E os que ganharam alguma coisinha não tem esse dinheiro, porque não foi um dinheiro abençoado. Tá? Para fechar esse assunto, mais uma coisa que é muito importante. O marqueteiro, hoje nós temos bons carros e podemos ter qualquer carro esportivo que a gente queira ter, cara. E vamos ter. Só que muitas pessoas vêm falar assim, você está ostentando. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O marqueteiro, ele compra algo que ele não pode comprar, que ele não precisa, para mostrar para quem ele não gosta, para ele começar a mostrar para a rede. E isso é uma atitude de um marqueteiro. O profissional de marketing de rede, eu acho que ele tem que andar com um bom carro sim. Eu sempre gostei de ter bom carro, andar bem vestido e tudo mais. Só que hoje a gente vive isso. A gente não precisa forçar isso. Isso é a realidade. É a nossa realidade. E eu acho que o marqueteiro, ele está sempre jogando em coisas tipo dinheiro, carro, vem pra cá, vem pra cá, binário e tal. E isso acaba denegrindo um pouco o mercado e por isso que muita gente ainda tem um preconceito com marketing de rede. Vamos falar sobre o profissional de marketing de rede agora? Agora sim. Esse é o melhor. O profissional de marketing de rede, eu vejo que a principal característica das pessoas que fizeram mais dinheiro na Emo e na Herbalife e nas grandes empresas, eu vejo que eles tiveram visão de longo prazo. Eles estavam preocupados, pode perceber, né? Eu passei esse processo agora de emagrecimento. O gordo, ele está preocupado com o quê? Encher a barriga. O marqueteiro, o que ele está preocupado? Ganhar dinheiro naquele momento. E o marqueteiro na dieta seria aquele cara que quer perder 10 quilos em um dia, em curto prazo, né? O profissional de marketing de rede, o que ele faz? Ele tem visão de longo prazo. Ele desenvolve pessoas. Ele trata aquilo como carinho, ele não está preocupado só com os bônus, ele está preocupado em fazer e defender a empresa para que a empresa dure por muitos e muitos anos. Essa, para mim, é a principal característica, né? Na minha concepção, a principal característica de um profissional de marketing de rede. Ele está preocupado com o futuro, está preocupado com a construção, ele não está preocupado com a colheita, ele está preocupado com o plantar, o semear e fazer tudo bem feito. Muito bom. Dani, eu posso definir isso como, e você me falou isso e me remetiu uma coisa, que tem uma linha muito fininha entre o profissional e o marqueteiro, que é a linha da ambição. Isso é uma ambição, você olhar a longo prazo, querer crescer, querer fazer e plantar para isso. E a ganância é quando você sabe que aquele resultado vai chegar durante aquele período, mas você atropela alguns valores e pessoas para conseguir aquilo mais rápido. Então eu tenho Cara, essa missão de visão é muito legal. Uma outra coisa que eu percebo também é que o profissional de marketing de rede, e um dos meus grandes sonhos é nós estarmos em algum lugar, chegar alguém e falar assim, olha,
Quando tá um cara vestido de branco, falando, deve ser médico. Quando tá um cara de terno e gravata, pode ser advogado ou empresário. Um dos meus sonhos é a gente estar em um lugar e a pessoa falar, esse cara é um profissional de network marketing. E quando a gente fala em ser profissional de network marketing, as pessoas têm que adotar um comportamento de um profissional de network marketing, de um empresário, e tem que adotar não só o comportamento, mas eu também acho que a vestimenta. Eu acho que isso dá uma diferenciação. Eu lembro quando eu chegava em alguns eventos, eu olhava e falava, cara, esses caras... Eu posso estar enganado, mas eu julgava as pessoas, e nós somos julgados de maneira inconsciente. Mas eu olhava e falava, parece que esse vai mais rápido, esse vai demorar um pouco mais, porque precisa dar lapidação. E a vestimenta de um cara, junto com o comportamento dele, forma um cara profissional de network marketing. Sabe aquele cara que ele vai se apresentar, ele tem os números, ele tem estatística no mercado, ele conhece da empresa, ele conhece do plano, ele tem um cartão de visita, ele está alinhado, cara, ele está com a barba desenhada, os produtos da empresa, a crença lá em cima. Isso para mim é um profissional de network marketing e tem tudo a ver com a postura e a conduta que ele toma e leva o negócio dele. Muito bom. O que você acha, Daniel? Tem a ver também com a tão famosa expressão da atualidade, o marketing pessoal também, né? Entra um pouco nessa questão. E eu acho que o profissional de marketing de rede, né? O cara que realmente está lá, é maestro no negócio, chegou na maestria, né? E na nossa empresa, assim como o Dani falou, tem na Imo, tem na Herbalife, tem grandes empresas. Na nossa empresa nós já temos essas pessoas hoje, né? Creio eu que nós estamos se tornando grandes profissionais de marketing de rede também. Mas o profissional, eu acho que ele tem uma inteligência emocional muito boa, cara. Verdade. Eu costumo muito falar de números, né? Sim, o profissional do marketing de rede, ele faz o básico, ele é um cara estatístico, ele vai pra rua, mostra plano e o resultado dele vem derivado disso. Mas não adianta nada, por exemplo, ele mostrar muitos planos, cadastrar uma equipe e a equipe começar a ter conflito, ele começar a ir lá no Facebook e colocar em diretinha, o marketing pessoal dele é ruim na internet e tal, então a equipe não cresce, ela vai ter um limite. Então esse cara não virou um profissional na área. Eu vejo muitos profissionais têm inteligência emocional. Ele sabe lidar com aquele negócio, cara. Ele vai entender que a equipe dele tem todo tipo de problema, né? E ele não viola os princípios dele, né? Porque tem gente que pensa muito só no negócio. Negócio, vou fazer. Esquece outros princípios, esquece família, esquece espiritualidade. Eu vejo um profissional, ele como um cara mais completo, né? Equilibrado. Mais equilibrado. Lógico, tem suas falhas, porque nós somos humanos e todos temos. E para finalizar, ele é um cara que, apesar de todo mundo pecar, mas é um cara que tenta manter os seus princípios, pô. Porque, por exemplo, muitas vezes as pessoas me pedem algo, ou alguém da rede, ou tem alguma confusão, muitas vezes eu falo sim e outras vezes eu falo não. Eu consigo separar muito bem a amizade do negócio, situação A, situação B. Mas um líder novo ele não consegue. É mais fácil dizer sim do que dizer não. A gente tem que aprender a dizer não. E muitas vezes dizer não, porque o downline vai ficar com raiva, porque ele não tem inteligência emocional para aquilo. Só que você tem que saber dizer não, porque você vai ter um resultado. Eu conheço líderes que dizem sim para tudo. Por quê? Porque quer ser amigo da galera e tal, quer tá bem na fita e tal, mas o crescimento é limitado. Então, porque não quer ter aquele conflito de inteligência emocional ali. Mas, então, para mim, e fechando, profissional de marketing de rede, tudo que vocês falaram, tem um marketing pessoal bom, tem a visão de longo prazo, tem uma inteligência emocional, não esquece dos outros fatores. E eu acho que é isso. E ama as pessoas. E ama as pessoas. E uma coisa interessante no marketing de rede existe o amador, existe o marqueteiro e existe o profissional. Se você faz marketing de rede, eu tenho uma coisa para te falar. Você só pode ser um dos três. Ou você pode ser amador, ou você pode ser marqueteiro, ou você pode ser profissional. Você já fez sua escolha?